Olá pessoal, hoje eu irei falar para vocês sobre a espectroscopia de fotoelétrons excitados por raio-x. Essa técnica é embasada pelo efeito fotoelétrico. Esse efeito, descoberto por Heinrich Hertz, explicado teoricamente por Albert Einstein em 1905, é a base desse método. Um aluno de Heinrich Hertz, Philippe Lenard, um físico francês, foi o primeiro a estudar com mais afinco, ir mais a fundo na descoberta, na experimentação desse efeito. E eu vou tentar desenhar aqui para vocês mais ou menos um esquema do experimento de Philippe Lenard. Nós temos aqui o aparato experimental utilizado por Philippe Lenard, que é uma ampola com vácuo parcial, simplesmente para evitar que os elétrons tenham dificuldade a se locomover aqui dentro, ao colidirem-se com moléculas de algum gás, uma janela que possibilita a entrada de luz ou qualquer onda eletromagnética que, ao incidir nesse eletrodo, arranca dele elétrons, tornando assim ele um cátodo. Esses elétrons, inicialmente, são atraídos por esse anodo e, ao chegar a esse lado, eles produzem uma corrente elétrica aqui, que eu posso medi-la através de um amperímetro, por exemplo. E esse ΔV eu posso controlar aplicando, por exemplo, um ΔV positivo, ou seja, aqui ficando positivo e aqui negativo, eu faço com que surja um campo elétrico nesse sentido, facilitando assim ou atraindo os elétrons ejetados desse cátodo para o anodo. E dessa forma eu consigo controlar ou facilitar a movimentação de elétrons. Outro ponto observado por Philippe Lenard é que, independente da intensidade de luz, ou seja, mesmo com pouca intensidade, a variação de tempo necessária para que surja uma corrente aqui no meu amperímetro é praticamente zero. Ou seja, se eu incidir pouca luz nesse eletrodo ou muita luz, muita intensidade de luz, a corrente surge aqui praticamente um ΔT igual a zero. Nós podemos ver a situação dessa seguinte maneira. Eu faço incidir luz nesse eletrodo e, ao incidir luz nos elétrons, eles são energizados e começam a vibrar até ter energia suficiente a ponto de serem ejetados do meu eletrodo. Portanto, quanto mais luz ou maior intensidade de luz, mais energia eu forneço a eles. Menos intensidade, menos energia. Então, eles precisam ficar mais tempo sendo energizados para ganhar energia suficiente para serem ejetados. Mas a experimentação não mostra isso. Independente da intensidade de luz, a velocidade, ou o ΔT, o tempo levado para os elétrons serem ejetados do meu cátodo, é praticamente zero. Um ponto quase que óbvio é, se eu fecho essa janela, deixo aqui no escuro, não meço corrente no meu amperímetro. Outros pontos observados por Lenard eram que a corrente aqui depende diretamente da frequência da luz dessa onda eletromagnética que incide no meu eletrodo. Ou seja, existe uma frequência mínima para que surja corrente. Então, por exemplo, nós víamos antes que, variando a intensidade ou aumentando a intensidade de luz, é fácil de ver que os elétrons vão oscilar mais, portanto ganharão energia e serão ejetados. Menos intensidade, isso demora mais para acontecer, o que também não foi observado experimentalmente. Mas no caso da frequência, por quê? Isso nós não conseguimos ver classicamente. Também, outro ponto observado por ele é que, alterando a composição do meu eletrodo, ou seja, utilizando um eletrodo de ferro, de alumínio, essa frequência mínima também varia. Ou seja, para o ferro, essa corrente surge após uma frequência determinada. Para o alumínio, essa frequência mínima pode ser maior ou menor, simplesmente variando o material que compõe o meu eletrodo. Outro fato que também não é explicado classicamente. Até esse ponto, Lenard variou apenas a intensidade e a frequência da luz incidente. Mas se a gente olhar agora para a diferença de potencial aplicado aqui para essa bateria
Por exemplo, no caso que ΔV é igual a zero, ou seja, aqui não está influenciando em nada no meu sistema. Considerando uma frequência acima da frequência de corte, a radiação bate nesse eletrodo, ejeta elétrons daqui e eles ficarão todos por aqui, alguns chegando no meu anodo, produzindo corrente ou não. No caso de um ΔV positivo, ou seja, existe um campo elétrico nesse sentido que atrairá os elétrons ejetados. Assim, eu variando um pouquinho esse ΔV, eu atrairei mais elétrons nessa direção. E até chegar num valor determinado, não muito alto, eu atrairei todos os elétrons para esse anodo até chegar numa estabilidade. Ou seja, não importa mais quanto eu aumente a minha tensão, eu não atrairei mais elétrons, porque eu já atraí todos até então. No caso de um ΔV negativo, o que vai acontecer? Eu vou produzir uma diferença de potencial tal que vai repelir os elétrons do meu anodo. Vai dificultar a chegada deles aqui. Por uma diferença de potencial negativa pequena, eu vou repelir alguns elétrons, mas alguns ainda conseguirão chegar. Até um ponto que, mesmo os elétrons com mais energia após serem ejetados, não conseguirão chegar ao meu anodo. Assim, a corrente será zero. Ilustrando essa situação graficamente, nós temos, inicialmente, quando ΔV é igual a zero, nós teremos uma corrente proporcionada por aqueles elétrons que são ejetados com uma energia suficiente para chegarem ao anodo. Aqui, por exemplo, ao aumentar a diferença de potencial, a corrente começará a aumentar, até chegar num ponto onde não existirão mais elétrons para serem atraídos. Ou seja, eu já atraí todos os elétrons que foram ejetados e a partir daí, independente da tensão que eu coloco, não tem mais elétrons para serem atraídos. E nós teremos um gráfico da seguinte maneira. Para ΔV maior do que zero. E para ΔV negativo? Nós teremos inicialmente uma corrente que irá diminuindo conforme o meu ΔV vai ficando mais negativo, porque os elétrons serão repelidos do meu anodo e a corrente irá diminuir da seguinte forma, até um ponto onde a corrente será zero, que eu posso chamar aqui de um V-stop. Para a gente entender melhor esse V-stop, o que está acontecendo, imagine, por exemplo, a superfície do meu eletrodo. Eu faço incendiar uma luz ali, uma onda eletromagnética, dá energia ali para os meus elétrons. Se essa energia for tal, eles são ejetados, senão eles ficam ali. Ou seja, se essa energia for maior do que a energia de ligação dos meus elétrons, essa ligação elétrica, eu consigo ejetá-los do meu eletrodo. Isso é chamado de função trabalho, a energia necessária para eu injetar no meu sistema para ejetar elétrons. Então, eu tenho a luz que injeta uma energia no meu sistema e se essa energia for maior do que uma função trabalho, eu removo elétrons. E se eu ver esses elétrons que são ejetados, que são atraídos ou direcionados para o meu anodo, eu posso dizer que eles têm uma energia cinética. E eu determino essa energia cinética máxima como a energia que eles têm por conta da incisão da radiação eletromagnética menos a função trabalho, porque incidiu uma energia E no meu sistema, mas essa energia menos a função trabalho, ou seja, a energia mínima que eu preciso incidir no meu sistema para acontecer a ejeção de elétrons. No caso da diferença de potencial negativa, eu tenho uma perda de energia, ou seja, eles têm uma energia cinética máxima e, ao aplicar uma diferença de potencial negativa, eu estou fazendo perder essa energia até a corrente ser nula. Dessa forma, nós temos que a energia de perda é igual a E vezes V, que é o meu V-stop. Que por convenção, para deixar tudo positivo, vou chamar de menos V-stop. Então, quando a minha energia cinética for igual a E vezes V,
eu tenho o valor de V-stop, que é V-stop igual a energia cinética máxima sobre E. E voltando àquele caso anterior, onde nós fizemos uma experimentação alterando a intensidade, frequência da luz e variando o ΔV. Esse mesmo caso, imagine, por exemplo, um V-stop para uma luz, uma onda eletromagnética com uma intensidade maior. O que vai acontecer? Bom, primeiro olhando essa parte do gráfico, quando o ΔV é positivo. Bom, se eu tenho mais intensidade de luz, quando o ΔV é igual a zero, eu vou ter mais elétrons ejetados, mais energia no meu sistema, maior a corrente. Portanto, ela começaria desse ponto. Conforme eu vou aumentando o ΔV, ela vai subindo até chegar num ponto onde não tem mais elétrons para serem atraídos pelo anodo, então ela vai atingir um ponto de estabilidade maior do que com a intensidade menor, porque você tem mais intensidade de luz, mais energia no meu sistema. Mas, e quando o ΔV é negativo, para maiores intensidades de luz? Aí que acontece algo muito interessante. A corrente vai reduzindo, diminuindo, até um V-stop fixo, que era o mesmo para intensidades menores. E isso é um problema que a física clássica não consegue explicar mesmo. Porque veja, se eu aumento a intensidade de luz, consequentemente, eu aumento a minha energia no sistema. Aumentando a energia no sistema, eu aumento a minha energia cinética. Aumentando a energia cinética, eu deveria aumentar o valor de V-stop. E não é o que está acontecendo. E aqui foi preciso uma explicação além da clássica. Algo proporcionado pela mente brilhante de Einstein. E essa resolução, a resolução desse problema, será vista nos próximos vídeos.